Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 3. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? A palavra diz que o rei Nabucodonosor era um rei desordenado, um rei que vivia grandes tormentos na sua vida. E em certo momento ele criou uma imagem de ouro, e todos tinham que adorar essa imagem, senão iam sofrer um dano muito grande. Então a palavra conta, eu quero começar aqui no versículo 6, e a palavra diz assim, que qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ele diz, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus, disseram, ó rei Nabucodonosor, ó rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita de foles, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó Nabucodonosor. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7, quantas vezes, meu irmão? 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante
a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro, vamos ler juntos? Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluias! Diga: o meu Deus, Ele salva e Ele livra. Amém, meu irmão? Quem você é? Sadraque, Mesaque e Abednego tinham identidade. Eles tinham uma identidade diante, não só da igreja, porque Daniel também era um servo de Deus. Às vezes, ser identidade para a igreja é fácil. Eu ser um irmão dentro da igreja é fácil. Eu dizer que eu louvo a Jesus, que eu amo Jesus aqui na frente dos irmãos, é fácil. Mas e lá fora? Eles foram tentados diante da maior autoridade que existia na terra naquele momento. O reino da Babilônia era extenso, grande, e ele dizia: olha, que todos os povos adorem a esta imagem de ouro. Ele tinha muita autoridade. Veja que as pessoas que entregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego foram alguns caldeus. Outros povos vieram para condenar e dizer: ó, existem alguns judeus que estão ali. E também existe ali pessoas que trabalham dentro do reino, que são teus servos, que estão aí na posição de governo, e dizem que ouvem, que obedecem a ti, ó rei, mas nada disso. Estão contra você. Olha, é interessante porque o inimigo, ele faz uma pressão psicológica, e ele quer mostrar assim: olha, você é cristão, você está no mundo, mas você não precisa ser tão cristão. Você tem que ser uma pessoa normal, igual todo mundo. Você precisa dizer: ah, eu sou de Jesus? Não, não precisa não. Para que isso? Não precisa disso. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma postura diferente. Quando aqueles homens foram entregues, lógico que eles sentiram medo. Eles sabiam que o dano era grande. Eles sabiam que aquela fornalha era muito quente. E interessante, meu irmão, que contra o servo de Deus às vezes é pior. Porque ele mandou acender 7 vezes mais. Para quê? Para amedrontar. Nós não vemos lá em Atos, quando eles perseguiam a igreja, o que eles faziam? Prendiam, acorrentavam, como se fossem grandes criminosos, que poderiam causar um grande dano, e na verdade eram homens simples, alguns pescadores, estavam pregando o evangelho. Por que é que foram acorrentados? Apanhavam, eram açoitados, sofriam horrivelmente. Mas por que tudo isso? Para que
que negassem o seu Deus. Para que eles dissessem: ó rei, não, vamos sim nos curvar. Mas a certeza era tão grande no coração deles, do Deus que eles serviam, que eles disseram: olha rei, quanto a isso, você não precisa ter dúvidas. Porque o Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser me livrar, eu vou continuar adorando Ele. Aleluia. Qual é a tua posição como servo de Deus? Vivemos num tempo em que as pessoas buscam a Deus pelos benefícios, pelo que Deus pode fazer. Como que se Deus fosse apenas um servo nosso. Interessante que quando uma pessoa se une a uma outra pessoa e se casa, ele diz assim: olha, nós vamos estar juntos daqui para frente. Não é só quando tudo estiver bem, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é assim? Quem é casado aí, levanta a sua mão. É verdade? O seu casamento, em todo o tempo, é 1000 maravilhas. Algum é assim? Tem algum que é assim, irmão? Se tiver, eu quero aprender. Todos nós passamos por lutas. Mas nós decidimos ter uma aliança de amor. E de lutar juntos, vencer juntos. Quando Cristo fez conosco uma aliança, pelo seu sangue, e a palavra diz que essa aliança é eterna, consiste que nós amamos a Deus de uma maneira tão grande, que nós importamos que o nome dele seja o nosso nome. Por isso ele trocou o nosso nome. Por isso hoje, já não somos mais nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço, meu irmão. Era a certeza que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham. Quando Abraão levou o seu filho para ser o sacrifício vivo, o sacrifício que Deus havia requerido, ele sabia que a vontade de Deus era soberana, e que ele não estava servindo a Deus, porque Deus apenas tinha lhe dado um filho. Jó disse a mesma coisa: Senhor Deus, deu, o Senhor tomou. Então ele foi com aquela oferta. Mas naquele momento em que ali estava o seu filho, e ele tomou o cutelo, estava ali preparando para colocar fogo, Deus trouxe livramento e provisão. Diga assim comigo: na minha luta, a minha fidelidade trará livramento e provisão. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Livramento e provisão. Porque Deus, através do rei, diz a palavra, fez prosperar. Amém, meu irmão? Eles saíram de lá muito mais vitoriosos do que quando entraram. Porque aprenderam a ser fiéis. Há muitas circunstâncias hoje neste mundo, meu irmão, que quer nos fazer nos curvar. Quer que nós cedamos os princípios que nós temos da palavra para dizer: olha, não tem importância. Mas será que não negamos a Cristo com as nossas atitudes? Quando deixamos de reconhecer na nossa vida, quando nos comparamos com o mundo, ou quando deixamos de anunciar o mundo, Jesus Cristo ao mundo, quando nos calamos diante das adversidades, das dificuldades. Quando eu entrei na faculdade, eu já servia a Deus. A gente já tinha aqui um grupo de jovens, né? Eu estava iniciando tudo. E eu me senti muito intimidado, porque eu dizia: puxa, eu sou um cristão, e o ambiente da faculdade é totalmente diferente, né? As pessoas estão ali, já no momento mais independente, alguns vão lá só para aproveitar, alguns para estudar, e o momento é diferente. E eu fiquei muito assim, acuado. Puxa, qual é a minha postura aqui como servo de Deus? E um dia me chega uma irmãzinha, e ela diz assim:
vamos pregar o evangelho aqui. Eu disse, nossa, pregar o evangelho aqui? Eu pregar o evangelho aqui? Eu não falei isso para ela, mas eu pensei na hora. Mas como pregar o evangelho aqui? E aquele dia eu fui para casa, e orando, e eu comecei a pensar, puxa, mas Deus me chamou para anunciar o teu nome, para falar das suas maravilhas. E a partir daquele dia, nosso coração começou a brotar, e no outro dia eu chamei o Denis, hoje o pastor Denis, disse, Denis, olha, vamos pregar aqui? Ele disse, não, espera aí, não dá tempo, a gente estuda só, Mateus. E eu me senti vendo ele e me vendo nele. Eu disse, não, nós podemos, porque tem 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo, nós podemos anunciar o nome de Jesus. Ah, é verdade. Então, meu irmão, eu não sei tocar, você sabe tocar, mas eu sei falar, glória a Deus. Então você vai tocar um louvor e eu vou dar uma breve palavra. Ah, amém. E aí foi uma luta muito grande, porque lá em Franca o catolicismo é muito forte, e já existiam grupos católicos lá, e aqueles grupos tinham salas, mas para nós eles não liberavam salas. E aí nós começamos a orar, e eles liberaram uma sala, mas cada dia era num lugar, para confundir, sabe? Um dia era aqui, aí as pessoas iam lá, já não era lá, já era em outra sala. Mas quando passou um mês, nós estávamos com 30 pessoas dentro de uma sala, tocando louvor, cantando e glorificando a Deus. E as pessoas começavam a nos procurar, e elas começavam a pedir oração, e aí nós começamos a dar oração diária, aí eu já levava um papel, sabe, com alguns versículos bíblicos do que eu iria falar, para aquelas pessoas puderem meditar, né, numa mensagem assim durante a semana, e foi maravilhoso, porque vi muitos frutos, via pessoas dizendo assim, depois de um tempo, olha, quero te agradecer, porque hoje eu estou indo numa igreja lá na minha cidade, e aquilo enchia o nosso coração de alegria, meu irmão. Isso é maravilhoso. Eu vi um testemunho essa semana, e o pastor falava sobre anunciar as boas novas, porque ele disse, ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aí quando terminou, o pastor disse, veio uma médica, e disse assim, pastor, me ajuda, ora por mim, porque eu já tive tantos pacientes morrendo na minha frente, e eu não tive coragem de falar de Jesus Cristo para eles. Porque eu tinha medo da retaliação, eu tinha medo de que o hospital fizesse algo contra mim. É diferente de Sadraque, Mesaque e Abidnego, meu irmão? Sim ou não, meu irmão? Não, porque o que vão fazer? Eles tinham autoridade, eles tinham uma autoridade de governo, naquele reinado, de Nabucodonosor, mas não se importaram de perder nada disso, mas primeiro a honrar a Deus. E esse pastor disse que quando ele orou por aquela médica, ela começou a pregar, ele disse, olha, nunca o hospital falou alguma coisa para ela, mas ela tinha medo. Às vezes nos sentimos acuados, por quê? Porque achamos, olha, a minha família, glória a Deus, cada um lá tem sua religião, meu irmão, se você for pregar religião, não precisa falar nada. Nós não estamos aqui neste mundo para dizer, olha, venha para a igreja metodista. Eu não fui naquela faculdade pregar, pensando assim, glória a Deus, aqui em Franca tem uma igreja, nós vamos encher a nossa igreja. Em nenhum momento eu pensei nisso, eu disse, glória a Deus, se essas pessoas forem para a igreja, como algumas foram na época, poucas, mas foram, glória a Deus, mas que as vidas sejam alcançadas para o reino dos céus, meu irmão. Cada vida que nós ganhamos aqui é uma pedra na nossa coroa, e Deus vai te honrar, e Ele vai reconhecer o amor que você tem, meu irmão, em anunciar o Evangelho. A palavra, ela deve ser anunciada em tempo e fora de tempo. Pastor, mas eu não tenho condições, meu irmão, não é por você, o Espírito Santo vai te revestir, te capacitar, porque é Ele que nos dá ousadia para falar das maravilhas de Deus. Eu nunca me imaginei pregando, nunca me imaginei falando de Jesus às pessoas, nunca. E quem me conhece há muito tempo atrás sabe disso. Alguns, quando ficaram sabendo que o Mateus era pastor, eles começavam a rir, eles tiravam um sarro lá em Ribeirão Preto. Falavam, Mateus nada, que isso.
Porque na verdade, quando nós somos tomados da plenitude do Espírito Santo, meu irmão, não vai ser você que vai falar, Ele vai falar por você. Ah, mas eu vou falar lá para os meus colegas de trabalho. Meu irmão, se você deseja isso hoje, eu vou orar por você. Você vai vir aqui à frente. E o Espírito Santo vai derramar ousadia sobre o teu coração. E quando você anunciar, você vai mesmo testemunhar, dizer: olha, eu falei, mas não foi eu não, foi o Espírito Santo. Eu até não sei o que eu falei, mas falei das coisas maravilhosas de Deus, meu irmão. E a palavra, ela dá fruto em todo tempo. A palavra de Deus, quando é plantada no coração, meu irmão, ninguém pode arrancar aquela semente. Ela pode ficar ali um tempo, pode demorar, mas no tempo certo ela vai produzir e você vai receber, meu irmão, uma alegria tão grande, porque não há alegria maior do que a alegria da salvação, do que podemos anunciar as maravilhas de Jesus Cristo. Qual foi o propósito na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles sofrerem? Não, o nome, diga comigo assim, o nome de Deus ser exaltado, amém? Porque o rei disse assim: olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se alguém falar do Deus de Sadraque, Mesaque, olha, esses vão sofrer dano. Inverteu. O Deus que nós servimos, meu irmão, é um Deus que faz maravilhas nos céus e faz maravilhas aqui na terra. Não se envergonhe. O apóstolo dizia assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é a verdade. Como a Ana Cristina disse agora há pouco, uma palavra que transforma a nossa vida, que não pode ser um ensinamento, que não pode ser apenas conhecida, mas que tem que ser vivida. O Evangelho é vida, que quando sai da nossa boca, meu irmão, é uma flecha que atinge o coração das pessoas. Satanás tem mensageiros lá fora, como tinha aqui. Estes caldeus eram mensageiros de Satanás. Por quê? Foram lá alfinetar o coração do rei, não foi? Ó rei, tem lá uns 3 rapazinhos que, olha, não quer curvar diante de você. Não, por que não? Vão se curvar assim? Não vão de jeito nenhum, eles são judeus, eles adoram o Deus deles, e assim eles vão fazer e tal. Ah, então manda chamar aqui. É assim. Satanás tem os mensageiros deles, que envia setas de ira, discórdia, de guerra, mas nós, diga assim: os meus pés estão calçados no Evangelho da paz. Por onde você for, meu irmão, você vai lançar setas do amor de Deus, da vida de Jesus Cristo. Não se preocupe. A sua mente, os pensamentos querem lutar. Até mesmo o inimigo vai dizer assim: não, agora não, é seu cliente. Olha, agora não, esse seu parente, esse parente seu não aceita que fale nada. Então o inimigo quer colocar limites, para que até ali você seja um servo de Deus, dali para frente não. Meu irmão, você é um servo de Deus até dentro da fornalha. Não importa onde você esteja. Mas eles estavam na fornalha, mas a palavra diz, o que importa é o que a palavra diz, e a palavra diz que nem cheiro de fumaça existia neles. Oh, glória a Deus, meu irmão. Porque, meu irmão, a unção de Deus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fecha teus olhos, porque Ele me ungiu para pregar, anunciar as boas novas de salvação. Eu declararei que eu sou de Jesus Cristo. Aleluias. O mundo reconhece quando nós não negamos, quando nós nos posicionamos, quando nós anunciamos. Veja que eles disseram: somos servos do Deus Altíssimo, e não vamos negar a este Deus. Mas daí um tempo, todos eles reconheceram. Olha para o teu irmão e diz assim: ó, muitos vão reconhecer o Deus que você serve, meu irmão. Aleluias. É maravilhoso isso. É poderoso isso. Porque, meu irmão, posição significa eu sou.
Você acabou de declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não posso ser aqui na igreja apenas. Eles não estavam sendo apenas na reunião dos judeus. Eles estavam lá, diante da acusação do rei. Estavam lá, diante da opressão que o inimigo colocava. Olha, nega o teu Deus, você vai ser queimado. Olha, alguns pensam: mas estou passando tantos problemas, por que eu sirvo a Deus com tantas dificuldades? Olha, meu irmão, esses estavam sendo lançados na fornalha, mas disseram assim: olha, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ó, não vamos nos curvar. Veja que o inimigo quer usar de armas, né? Até a música. Olha, quando tocar o cítara, a harpa, tudo isso, é assim que o inimigo faz, para envolver as pessoas diante do mundo. Não tem problema não. Olha, você pode ouvir a música do mundo, você pode dançar a música do mundo, você pode fazer isso. Não, a minha boca é para adorar o meu Deus. A minha vida é para glorificar o meu Deus. Tudo que eu tenho é para a glória de Deus, meu irmão. Quantos podem dizer isso? Tudo que eu tenho, Senhor, é para a tua glória. Por que é que Deus te pôs lá no seu trabalho? Para que você seja motivo de glória para Ele. Amém, meu irmão? Até o carro que você tem, quem tem carro aqui? O teu carro, sabe para quê? Para glorificar a Deus, meu irmão. Porque se o seu carro não glorifica a Deus, qual é o motivo? Se lá não toca louvor, qual é o motivo? Para que as pessoas sintam que a unção de Deus está ali. A tua casa glorifica a Deus. Porque quando você louva a Deus na sua casa, meu irmão, as pessoas vão entrar lá. Quando você ora ali na sua casa, as pessoas vão entrar e vai dizer: nossa, é tão gostoso vir na sua casa. Olha, eu sinto tão bem vindo na sua casa. Por quê? Porque a glória e a presença de Deus está lá, meu irmão. Aleluias. Um dia o servo de Deus disse assim: olha, agora escolha o que vocês vão fazer. Josué disse: escolha o que vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meu irmão? Você pode declarar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens. Passavam por um momento, sabe, talvez do ápice, do desejo de ser, de crescer, e alcançaram, porque o rei chamou os melhores jovens que existiam no reino, e depois de prepará-los, deu posição, deu autoridade, deu dinheiro, deu poder para eles. Mas diante daquele ápice que eles estavam, já empossados no seu cargo, já vivendo assim, uma plenitude, disseram: para nós não importa, pode perder tudo, mas o Deus que nós servimos, nós não negamos, nós não vamos recuar. Nós estamos aqui, aonde você está, você reconhece que é Deus que te colocou lá, ou você imagina: ah, eu estou aqui porque eu sou bom, ah, eu estou aqui porque tal pessoa fez isso, porque a minha família é assim. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, meu irmão, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Reconheça Deus. Você reconhece que Deus é que te levou aonde você está, meu irmão? Alguns, glória a Deus. Você reconhece, meu irmão? Diga: reconheço. Reconheça, meu irmão. Na tua oração você diz assim: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor, pela minha casa, obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é quem tem me abençoado, o Senhor é quem tem me dado força para adquirir riqueza. Ó, interessante que por um justo, Deus não permitiu que destruísse a cidade. Ah, mas está lá na tua casa, por exemplo, o marido não é convertido, e Deus usa ele para ganhar o dinheiro. Ah, e você acha que é ele? Não é não, é a tua oração, é a tua fidelidade, é que Deus guarda e que livra de todo mal.
Alguns falam assim: ah, mas ele anda tão assim. Mas a misericórdia de Deus está sobre ele, está guardando ele, porque ali naquela casa tem alguém que ora, meu irmão. Tem alguém que se levantou e disse assim: eu sou como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, glória a Deus, estou lá, fiel. Hoje, quarta-feira, glória a Deus, estou aqui, Senhor, para te honrar. Meu corpo estava até cansado, mas o meu espírito desejoso pela tua presença, Senhor. Quero mais de ti. Conheça, meu irmão. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram porque honraram a Deus. Não porque esperaram a posição, não porque desejaram. Não deseje querer. Não fique desejando tantas coisas, não, meu irmão. Você pode sonhar, pode, mas deseja a presença de Deus mais do que tudo. Deseja ser um servo de Deus, honrar a Deus, mais do que desejar a tua posição, mais do que desejar alcançar bens materiais deste mundo. Tudo isso, meu irmão, Deus trará os seus cuidados, trará até a tua vida, quando você buscar em primeiro lugar. Eles honraram a Deus em primeiro lugar, tudo foi acrescentado na vida deles, tudo vai ser acrescentado na sua vida, meu irmão.